E o Corinthians pode ter avançado nas negociações após aumento dos valores com possível patrocinador, que tem sido motivos de muitos debates nas últimas semanas dentro do clube. Na reapresentação dos jogadores, muitas conversas aconteceram com o executivo de futebol Marcelo Paz e o treinador Fernando Diniz, e o Corinthians pagou os salários atrasados do elenco e da comissão técnica, mas ainda manteve pendências. Salve, galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre pagamentos nos salários. A diretoria do Corinthians pagou os salários atrasados dos jogadores e também da comissão técnica, mas ainda acabou mantendo pendências com o grupo. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. A diretoria do Corinthians finalmente conseguiu resolver problema dos salários dos atletas e também da comissão técnica. Nessa quinta-feira, data da reapresentação dos jogadores, a diretoria quitou os salários que eram para terem sido pagos no quinto dia útil desse mês. Então, colocando aí, podemos colocar praticamente com 20 dias de atraso. Corinthians quita os salários, mas está também com uma outra pendência. No último dia 20, era para ter sido depositado nas contas dos jogadores os direitos de imagem, e até esse momento a diretoria do Corinthians não pagou. Corinthians que infelizmente sofre para conseguir cumprir com as suas obrigações diárias, coisas básicas, inclusive o executivo de futebol Marcelo Paz chegou a dizer que os atrasos estão acontecendo devido ao Corinthians não ter vendido jogadores no primeiro semestre. Então estamos falando de um Corinthians aí que fechou os 4 primeiros meses do ano com um déficit de quase 170 milhões de reais e a situação financeira, infelizmente, só vem piorando. A minha opinião, quanto à diretoria ter pago os salários dos jogadores e da comissão técnica é a seguinte: finalmente conseguiram cumprir algo básico com o elenco. Finalmente, após 20 dias, uma situação complicada, os jogadores que, a partir de agora, retornam às suas rotinas dentro do CT, jogo oficial somente no dia 23, esse tipo de pendência pode atrapalhar e muito um elenco, principalmente em período de janelas de transferências. Vou ser muito sincero com vocês. Nós, torcedores, falando eu, vocês, nós que somos apaixonados pelo clube, nós enfrentaríamos qualquer situação. Agora, imaginem os jogadores, os atletas profissionais, de repente estão vendo as situações. A gestão, com 4 pedidos de impeachment, Ministério Público em cima. Então, e ainda com pendência, salários atrasados, e agora os direitos de imagens. Então, sinceramente, são situações que, na minha visão, não ajudam em nada. Corinthians tem compromissos importantíssimos. A partir de agora, teremos que subir na tabela do Brasileirão, decisões na Copa do Brasil e também na Libertadores da América. Então, a diretoria tem que se virar. O discurso é que pegou o Corinthians nessa situação, pegou e agora quem está tem que resolver. Essa é a questão. Não adianta ficar colocando a culpa nos últimos anos, que é quem está agora que tem que encontrar as soluções. E agora vamos falar sobre alguns detalhes que aconteceram no retorno dos jogadores. Marcelo Paz e Fernando Diniz conversaram bastante na sala de preleção, já explanando, já detalhando as coisas sobre o planejamento, visando o segundo semestre, claro, também falando sobre a situação crítica ao qual o clube está. Finalmente, os jogadores do Corinthians se reapresentaram na manhã da quinta-feira, 25 de junho. Os atletas começaram a chegar logo cedo. A reapresentação, conforme eu informei a vocês, estava marcada para as 9 da manhã. Os jogadores chegaram, alguns atenderam alguns torcedores que estavam no portão do CT e também a imprensa.
e os atletas chegaram já iniciando os trabalhos visando esse segundo semestre dessa temporada de 2026. Corinthians que tem compromissos importantíssimos, Campeonato Brasileiro, teremos decisões, oitavas de final da Copa do Brasil, oitavas de final da Libertadores da América, mas esse primeiro dia, na parte da manhã, tivemos conversas. O Fernando Diniz e também o Marcelo Paz, eles aproveitaram para conversar, e conversar muito com os jogadores. O dia começou, na verdade, com reuniões de alinhamento e preleções conduzidas pelo Marcelo Paz, e, como eu disse, pelo Fernando Diniz, que apresentaram um planejamento para a sequência da temporada e absolutamente também dando algumas explicações para os jogadores que receberam os salários e ainda estão com seus direitos de imagens atrasados. Corinthians que segue os trabalhos nos próximos dias. Dia 12 tem um amistoso, 12 de julho, contra o Cascavel no Paraná, e dia 23 o jogo oficial, a retomada aos jogos oficiais, jogo contra o Remo, dentro de casa, Campeonato Brasileiro. A minha opinião, quanto a essas conversas que acabaram acontecendo, Fernando Diniz, Marcelo Paz, comandando ali a preleção, é a seguinte, aliás, as preleções. Eu havia informado para vocês, no dia 24, que o Marcelo Paz e o Fernando Diniz iriam voltar com antecedência, inclusive eu disse para vocês que eles iriam preparar as conversas, as reuniões, e foi justamente o que aconteceu logo de cara. São conversas importantes ali, principalmente o executivo de futebol, ele vai passar para os jogadores a situação do clube, como que as coisas serão resolvidas mediante as questões financeiras, os atletas querem receber, os salários foram recebidos, mas os direitos de imagens ainda não. E claro, todo esse tipo de situação acabam se levantando questões. Será que todos os jogadores vão conseguir entender detalhadamente a situação, vão ter paciência, visando, claro, as suas questões financeiras? Então, são situações que, queiram ou não, acabam colocando o Corinthians em uma situação de falta de credibilidade. Enfim, jogadores voltaram, espero que eles entendam o momento do clube, mas claro que é muito difícil, principalmente quando falamos da parte financeira. Ninguém gosta de ficar sem receber. Fernando Diniz vai ter um tempo, ele que vai ter aí o seu maior tempo de trabalho desde que chegou, praticamente ele não teve, porque ele chegou tendo que trocar o pneu com o carro em movimento, e agora vai ter aí pouco mais de 3 semanas para tentar implantar a sua metodologia de trabalho. Será que teremos um dinizismo mais forte quando o Corinthians voltar? Dia 12 tem jogo, tem amistoso contra o Cascavel, e já teremos ali uma noção de como o Corinthians estará. E tomara que não saiam jogadores. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre informação que garante que o Corinthians voltou a negociar e até avançou nessas negociações com possível patrocinador, que acabou sendo motivo de muitos debates nas últimas semanas, tanto para quem está dentro do Parque São Jorge, quanto para nós, torcedores, que estamos do lado de fora. Estou falando para vocês da Fatal Fans, destacando que algumas semanas atrás o Corinthians recebeu uma proposta da Fatal Fans, algo girando em torno de 17 milhões de reais, e absolutamente que os debates começaram. Fatal Fans, que pertence nada mais nada menos que o grupo da Fatal Model. Lembrando que a Fatal Model é uma plataforma de anúncios de acompanhantes aqui no Brasil, uma das maiores do Brasil, enquanto a Fatal Fans é uma plataforma de conteúdo por assinatura, conteúdos, aliás, algo parecido, por exemplo, com OnlyFans, mas absolutamente que, por pertencer ao grupo Fatal Model, claro que muitos debates acabaram acontecendo. Inicialmente, o Corinthians fez várias consultas internas, inclusive no setor do futebol feminino, teve aval, só que aí, devido a algumas rejeições, o clube acabou recuando e até pedindo valores maiores a Fatal para que, de repente, as coisas avançassem. E não é que temos novidades em relação a essa possibilidade de fechar acordo, pelo menos é o que garante
o jornalista Samir Carvalho, do canal Café do Setorista. Segundo o Samir, o Corinthians retomou as conversas com a Fatal e já avançou nas negociações após uma revisão nos valores. O contrato, segundo o Samir agora, vai ser na casa de 22 milhões de reais por um ano, podendo chegar a 31 milhões, caso o acordo seja renovado por mais 6 meses. E ainda por cima, o Samir acabou detalhando que a exposição seria no calção masculino, no basquete e também no futsal. Não soube detalhar se teria algo no futebol feminino. De repente, poderia ser algo ali voltado para alguma ação, tudo mais, mas não a exposição da marca. Então, é algo que surpreende, mediante a muitos ali no clube até acreditarem que esse acordo não seria fechado, mas uma informação aí surpreendente que o Samir traz à tona, dizendo que o Corinthians voltou a negociar com a Fatal, inclusive já avançando nas negociações, enfim. Então vamos aguardar próximas horas, próximos dias, se teremos algum desdobramento, alguma finalização em relação a isso. A minha opinião, quanto a essa informação que o Corinthians retomou as negociações e até avançou com a Fatal Fans, é a seguinte. Bom, estamos falando de aumentos nos valores. Antes eram 17 milhões e agora são 22. Estamos falando de 5 milhões a mais. Por ano, 17 milhões, um pouco ali acima de 1.400 e agora um pouco acima de 1.800.000 reais. Sinceramente, será que os valores vão compensar? Será que realmente valem a pena? Uma coisa é certa. Se o Corinthians fechar, vai ter quem vai elogiar e também vai ter quem vai criticar. E se o Corinthians não fechar, também será a mesma coisa. Uma coisa é fato. Eu já falei para vocês em vídeos anteriores. O Corinthians não pode ficar enrolando assim. Quanto mais o Corinthians demora, é melhor para a empresa. Há quantas semanas que a Fatal, seja a Fatal Model, Fatal Fans, eles estão recebendo, o marketing deles está sendo divulgado, aliás, divulgações, inclusive nesse momento, eu estou fazendo isso praticamente, e até agora, nada. Então, é preciso, urgentemente, a diretoria decidir. Vou ser sincero com vocês. Para mim, Corinthians teria que pedir mais. Já tivemos conversas que a Fatal já chegou a oferecer 40 milhões para o Corinthians para, por exemplo, pagar transfer ban. Então, por que agora estamos falando da metade? Ah, mas é no calção, o valor mais barato. Que, de repente, já que está no calção, então, por que não, de repente, em uma parte que consiga valores maiores? Então, sinceramente, é preciso definir de uma vez por todas. Para mim, sinceramente, volto a tratar como um acordo milionário e surpreendente, porque dentro do Corinthians sempre tinha a intenção de não fechar com a Fatal, mediante aos riscos reputacionais que esse acordo pode oferecer. Então, é algo que acaba dividindo opiniões. Há quem diga que o Corinthians necessita do dinheiro, e há quem diga que não é porque está necessitado de dinheiro que você vai sair fechando qualquer acordo. Há quem diga que o Corinthians hoje tem patrocinador que, na questão reputacional, é até pior do que faz, do que a própria Fatal. Enfim, então, é como eu disse, opiniões se dividem nessa questão. Corinthians necessita definir, Corinthians necessita resolver o que vai fazer. É um assunto que, pelo jeito, vai voltar à tona. É uma gestão que, se fechar, esse vai ser o maior acordo da gestão, por incrível que pareça, fechar na casa de 22 milhões. O maior acordo da gestão Osmar Stabile, 22 milhões de reais por ano. Então, posso dizer para vocês que a gestão Corinthians está prestes a fechar o maior acordo da gestão, 22 milhões, que é uma gestão que não consegue
trazer novas receitas. Vive de antecipações, vive de empréstimos e agora está prestes aí a fechar esse acordo. É como eu disse, se fechar, vai ter crítica, se não fechar, também não vai, também vão acontecer as críticas. Enfim, vamos aguardar e vamos acompanhar o que vai acontecer, mas que situação que o nosso Corinthians chegou. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!